Karina Ferreira. Jana, e hoje a gente está falando de um tema, né, para quem está chegando agora, que é exatamente o vício no cigarro. A gente começou falando de um dado preocupante: 8 milhões de pessoas por ano morrem direto ou indiretamente por causa desse vício, né? E a gente pensa, Jana, falando que tem o fumante passivo, sim, o ativo e o passivo. Então, ainda tem essa questão também de, mesmo que eu não seja fumante, se alguém da minha família fuma, se alguém da minha casa fuma, aquilo pode ser um risco para mim também, né? Inclusive, você citou no primeiro bloco que as leis têm favorecido os que são passivos, né? Não pode fumar em ambiente fechado, não pode várias coisas que antes passava despercebido e acontecia. E aí, que bom, né? Mas quando a gente fala das pessoas mais íntimas, fica difícil. E geralmente as pessoas mais íntimas que têm o vício, talvez seja hierarquicamente pessoas que a pessoa precisa obedecer. É o pai, né? a mãe, tio. As pessoas mais velhas. Então, realmente fica difícil. Seria interessante tentar, pelo menos, continuar, que seja ao ar livre, que não seja em lugar fechado. Sim. Porque aí fica mais leve para quem está convivendo com essas pessoas. Mas eu entendo que às vezes não dá para escolher. Sim, vamos lá para uma pergunta, compartilhar aqui com a gente. Tenho 60 anos. Fumo desde a minha adolescência. Naquela época, fumar tinha a ver com interação social, era bonito. Passei a vida inteira lutando contra o vício. Cheguei a fumar 4 carteiras por dia. Tentei medicação e nada, até que descobri um câncer de pulmão e hoje tenho horror ao cigarro. Fico triste por não ter conseguido deixar o vício antes e hoje sinto que poderia ter evitado essa doença. Então, numa situação como essa, Jana, ainda tem a questão do e se? Se eu não tivesse fumado por tanto tempo, se eu tivesse conseguido parar de fumar, será que não teria tido a doença? A culpa, né, Jana? Aí a gente precisa entender. Que bom que você parou, moça, né? Que bom que você entendeu que estava te fazendo mal. A doença, a gente sabe que o componente da doença tem o fator X, que é hereditariedade, mas algumas questões sociais, né? Como, às vezes, a pessoa fuma, às vezes a pessoa bebe, às vezes a pessoa se alimenta uma coisa puxa a outra, mal, né, às vezes a pessoa come muito açúcar. Então, sempre tem aí uma questão que tem a ver com o mau comportamento. Mas a gente entende que, às vezes, hereditariedade termina que a pessoa pode fazer tudo isso e não tem nenhum tipo de complicação. Então, o mais importante é que você entendeu e que você deixou. Então, não se culpa, porque agora você está livre desse mal e vai se tratar e que isso funcione. E vai dar certo, né, Jana? É importante, né, Jana, a gente falar aqui também, porque às vezes a pessoa diz assim, é melhor não começar. Pra gente entender que não só no vício do cigarro, né, gente? Mais uma vez, a gente tá falando do vício no cigarro por ser uma data mais específica. Mas assim, Jana, quando a gente já tá, eu falo assim que às vezes eu gosto muito de comprar. E às vezes é compulsivamente mesmo, porque tipo, não é uma necessidade, mas é porque eu queria tanto ter essa bolsa, tendo outras muitas bolsas, né? E às vezes a gente fica assim, nossa, e aí eu faço o quê? Se você já tem essa dificuldade de não conseguir lidar com aquela situação ou reagir bem diante daquela situação, o que é que você faz? No caso de quem tem compulsão ali por compras, joga o cartão fora, quebra. Hoje tem cartão virtual, faz o quê? Tira o aplicativo. E no caso do cigarro, como é que faz, Jana? Isso, tem algumas coisas quando a gente pensa assim, o cigarro, né? Então, a primeira coisa quando a gente fala de um vício, Desirê, o melhor comportamento é eliminar por completo. É complicado, a primeira semana é muito difícil, porque tem abstinência, dor de cabeça, passa mal, sensação de enjoo. Mas o que acontece logo em seguida, o cérebro vai organizando isso e a pessoa começa a entender que ela consegue ficar sem aquele padrão. E ela viveu algum tempo sem fumar, ela passou outro período fumando, então ela pode voltar novamente para aquele período que ela não fumava. Então, é muito difícil quando as pessoas dizem assim, eu vou tentar diminuir. Por quê? Porque a sensação, não há estudos que mostrem se fumar 1 ou 30, se vai fazer diferença, né, Jana? Sabe? E que a pessoa consegue só diminuir. Sabe? Entendi. Então, por quê? Porque aquele tá mantendo o vício. Vai chegar um ponto que aquele não vai ser mais suficiente. Aí ela volta pro 2 por 5 e para a carteira completa. Então, vale a pena a gente pensar que precisa deixar. Aí, alguns comportamentos podem ser gatilho, como você falou, de compras, né? Sim. Do cigarro. O cafezinho depois do almoço. Algumas coisas que você já fazia, que você entende que puxava o cigarro. Então, você elimina por um tempo e coloca novas distrações
distrações, outras coisas que você possa fazer de comportamento para compensar momentaneamente a falta. Tem mais uma pergunta, essa é a Gerlane de Mangabeira. Olá, sou de Mangabeira, minha mãe é fumante há mais de 40 anos. Já tentou parar de fumar de algumas maneiras, mas não conseguiu. O que poderia ajudar ela? Janaína falou aí sobre mudar, né, alguns gatilhos para evitar que venha de cara. Atividade física, Jana, procurar ler. Eu sei que, tipo, não é fácil. Às vezes a pessoa fala assim, como é que eu vou substituir a sensação de fumar por ler, por exemplo, né? Mas como a gente trabalha, uma vez eu até ouvi que o cérebro não gosta de desafios, ele gosta do que é acostumado ao que ele já vive. Que às vezes a gente diz, não, o cérebro quer estar em constante aprendizado, pelo contrário, né, Jana? Como é que a gente vence isso? Primeiro, a gente pode diminuir os gatilhos, eu não sei, mas ela provavelmente sabe os horários que ela tem esse hábito de fumar e ver o que é que antecede. Sabendo o que antecede, elimina os gatilhos e substitui por outras coisas, tá certo? Caminhada, como você disse, às vezes um bombonzinho, uma bala, uma coisa que possa ajudar. Se não conseguir, a gente já entendeu que tem ajuda medicamentosa, tem terapia. E aí a pessoa recorre a tudo que consegue para tentar, né, melhorar esse comportamento. Né, Jana? Sim. A Raíssa, Jana, disse que ela tem 30 anos, jovem, né? E desde os 14 que ela fuma e não consegue parar. Nesse caso dela, né, a gente tem visto ali que a outra telespectadora falou que a mãe fuma há 40. No caso da Raíssa, há 16 anos ela fuma. É bastante tempo, né? Veja só, quando a gente fala eu não consigo, eu entendo, né? A gente viu que comportamento é difícil mudar. O cérebro, ele fica se adaptando. E essa frase, eu não consigo... Já é um gatilho. É uma adaptação, né? Então, é uma crença que o cérebro desenvolve para você ficar se justificando e não tentar. Então, claro, é bem difícil e tem muitos recursos, mas sim, você consegue. Aí uma tática, Jana, talvez, né? Por exemplo... Vou tentar aqui uma semana, você falou que vão ter ali as sensações físicas, fisiológicas, que naturalmente o corpo vai estar pedindo aquela sensação boa de novo do cigarro. Dor de cabeça, tontura, por conta da nicotina, a falta da substância vai pedir tudo isso ao corpo. É interessante, não sei, né? A pessoa anotar, por exemplo, eu senti isso, para você ter clareza de que aquilo de fato é uma reação, mas que você vai conseguir superar aquilo, né? Pode ser, né? Isso pode ressignificar a mente, dizer assim, poxa, eu por conta dessa falta e dessa substância, eu tive todas essas dificuldades fisiológicas. Então, será que realmente vale a pena? Sim. E aí a gente usa muitas vezes no consultório Desirê entrevista motivacional. Quem era você antes do cigarro, quem é você depois do cigarro. Porque em algumas circunstâncias as pessoas podem se afastar. Hoje em dia a gente vê que bom, né? Um culto à saúde, as pessoas gostam de fazer exercício físico, de fazer alimentação saudável. Entre as coisas negativas, né, fumar tá entre as coisas negativas, né? Então, às vezes, a pessoa pode ter uns amigos aí que se afastam. Então, coloca aí na balança algumas coisas que você perdeu depois de fumar, para que você se sinta motivada a não fazer. Tem gente, né, Jana, que já fuma tanto que quando você chega perto, a pessoa já tem o cheiro do cigarro, né? Então, muitas vezes, a pessoa tem aquela mão com o cheiro do cigarro, você vai abraçar, é o cheiro do cigarro, então, querendo ou não, vai afastando mesmo as pessoas. É verdade. Ele já não percebe mais, porque, né, já tá ali já se entranhado. Agora, no caso de quem é de fora, percebe bastante. A Débora disse que fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Além de cigarro, tomava muito café, o sono ia embora, não sentia fome. Aí, um belo dia, ela descobriu que estava grávida e largou o cigarro. Tem 2 anos que eu não fumo e não sinto vontade. São 2 casos aqui diferentes. Da primeira, que depois que descobriu a doença, tomou horror ao cigarro. E no caso de Débora, quando ela descobriu a gravidez. Esses pontos, assim, são importantes. E todos os 2 pontos houveram um agente motivador. E Débora foi o bebezinho, né? Então, ela se sentiu motivada a fazer uma mudança de comportamento para privilegiar a saúde do filho. E isso foi benefício para ela, porque faz 2 anos que ela não fuma mais. E que coisa boa. A segunda, ela percebeu que naquele momento ela precisava tomar conta da vida dela. Ela tinha que ter um compromisso com ela mesma, e ali foi motivador para ela mudar. Então, muitas vezes, quando a gente tem um agente motivador, isso pode melhorar o nosso comportamento. As outras pessoas também podem pensar isso como dica. O que pode ser motivador para mim, né?
e não desistir, né, Jana? Isso. Que é essa questão que você falou, que tudo bem ter as recaídas, que tudo bem tentar mais de uma vez, ninguém precisa ter sucesso na primeira tentativa. Mesmo que a pessoa passe 4 meses sem fumar e volte, foi um benefício de 4 meses. Sim. Mesmo que a pessoa passe 6 meses e tenha uma recaída de 1 mês, foram 6 meses sem fumar, então o corpo já agradece por esse tempo. E aí a gente entende que você conseguiu por 6 meses, isso pode generalizar. Vai conseguir mais, né, Jana? Pelo tempo que você possa querer. Tem mais, relacionado ao que você falou. Eu já parei de fumar uma vez, passei 2 anos sem, mas voltei. Tive um problema pessoal e caí no vício novamente. Isso, aquela sensação que a gente tinha falado, que muitas vezes está atrelado a algo positivo. Então, emocionalmente, ela teve uma queda e ela lembrava que quando o cigarro existia na vida dela, parecia que ia resolver alguma coisa. Era só uma questão emocional, mas era capengas, porque ela termina, além de ter o problema, tendo o vício. Mas você parou 2 anos e eu sei que você pode conseguir se quiser tentar novamente. Jana, a gente já está se encaminhando para o final do programa e eu queria encerrar com você dando essa dica exatamente para os fumantes, para quem é viciado em álcool, para quem é viciado em comida, para quem é viciado em compras, em vários outros segmentos, né, que a gente tem, que é exatamente de assumir essa posição, né, de tipo, depende de mim, eu tenho controle sobre mim mesmo, né? Isso. Como é que é, assim, essa primeira avaliação? Uma coisa importante que você acabou de dizer, eu não tenho controle sobre coisas externas, mas sobre o meu comportamento, eu tenho escolha, então eu consigo escolher os meus comportamentos. Eu não consigo escolher o trânsito, eu não consigo escolher o clima, eu não consigo escolher várias outras coisas, mas meu comportamento, sim. Isso é fácil? Não, tem um conjunto de crenças por trás disso que fica manipulando o meu comportamento, querendo perpetuar minhas crenças. Mas a gente já viu aí que isso pode ser feito por vários motivos. Uma dica, sabe, Desica? Quando eu quero começar a mudar meu hábito, eu começo um dia de cada vez. Hoje. Porque quando eu penso que eu tenho uma longa jornada, meu cérebro, ele quer satisfação agora, ele quer que eu seja feliz agora, porque ele não entende que eu tenho uma vida pela frente. Olha que maravilha. Vão lá no @JanaínaGFW. Segunda ela tá de volta. Jana, obrigada por hoje. E para todo mundo que nos acompanhou até aqui, obrigada pelo carinho. Deus abençoe. Amanhã eu tô de volta e não esqueçam, viu? A gente veio para esse mundo para brilhar, então brilhemos. Cheiro, Jana. Um beijo, boa semana. Segunda. Tchau.